Bom, a gente falou de treino, só voltando aqui, tá? Sim. Falamos das repetições, não muda praticamente, é ergogenizado natural. O volume de treinamento muda, ele é mais limitado, o número de séries é mais limitado, de 24 para menos seria ideal por semana. Só estou aqui repetindo para a gente afirmar bem, tá? Então, ao invés de fazer 24 um dia, ele faz os 24 ao longo da semana. Esse seria o diferencial. Falando um pouco sobre aeróbico, ele já explicou que vai depender mais do biotipo, se deve incluir mais ou menos, né? Isso. É importante também, mas nem para todo mundo é necessário. Para alguns é necessário, para outros, se quiser fazer, ótimo, vai ajudar, mas não é obrigatório, não é necessário, né? Um ectomorfo lá, a pessoa já é magrinho e tudo mais, cara, se ele quiser fazer, legal, vai melhorar o condicionamento para treino, mas ele não tem que fazer, não precisa fazer, né? E eu queria falar um pouquinho sobre cargas. Então, por exemplo, eu sei que treinar pesado é colocar o máximo de carga possível para aquele número de repetições determinado. Então eu faço com uma carga que eu não consigo fazer nenhuma repetição mais. Isso é treinar pesado, né? Para o atleta natural, ele deveria chegar nesse padrão também ou poderia respeitar um pouco menos? No atleta natural, a gente prioriza 80% a 85% da sua carga máxima ali. Empiricamente, 8 a 12, tentar sempre aumentar no final, chegou a 12. Mas na priorização do atleta natural, eu incluo o treino de força, porque precisa de força para desenvolver. Sim. Então, ele vai fazer o treino de força uma vez na semana, a gente marca. Por exemplo, no final da semana, ele vai fazer só força comigo. Eu escolho só exercícios básicos com ele, 5 séries de 2 a 3 repetições, com descanso de até 3 minutos. Perfeito. Porque a força você treina. Perfeito. Você tem que treinar esse atleta, esse aluno, porque ele vai render melhor nos outros treinos. Não é que você vai colocar carga naquele treino e a força vai aumentar e você vai aumentar mais. Não. No atleta natural, eu trabalho especificamente o treinamento de força. Força é treinável. Perfeito. Então ele vai lá na academia, faz 4 exercícios, por exemplo, faz um supino reto, faz um agachamento, faz um levantamento terra, faz uma puxada, escolhe exercícios básicos, ele realiza, acabou o treino. Perfeito. É o treino de força dele, específico. Ele ganhou força e depois ele vai aplicar no treino. Ele vai aplicar no treino. Cotidiano então dele. eu posso colocar uma vez na semana, no sábado, quando já terminou todo aquele treino de hipertrofia. Eu sei que está em recuperação, mas a recuperação dele é mais rápida, porque ele fez um músculo só. Sim. Às vezes ele treinou na sexta-feira, apenas os músculos sinergistas, os básicos estão livres, estão descansados, e eu faço treinamento de força com ele no sábado. E aí na segunda-feira, que descansou no domingo, ele já vai demonstrar essa força. Perfeito. E está treinável também. Perfeito. Tá? Lembra que eu falei uma vez, Celião, sobre aplicar o treino de força para os atletas? Só para a gente entender melhor, umas bases de fisiologia, que o treinamento de força, ele aumenta a coordenação motora em contrair cada vez mais fibras ao mesmo tempo. Isso é força. Então, eu vou subindo a minha carga, porque os meus músculos estão cada vez trabalhando mais juntos, mais fibras ao mesmo tempo. Então, se eu tenho essa capacidade de contrair muitas fibras ao mesmo tempo, quando eu levo isso para o meu treinamento de hipertrofia básico, ao invés de eu trabalhar com 1000 fibras, eu vou trabalhar com 2000 fibras. Então, o trabalho de força vai ajudar na hipertrofia. Isso. Lembrando que um atleta que treina só força, ele tem menos hipertrofia, porque ele não faz o mesmo desgaste de fibra, pelo tempo de duração do exercício, que um atleta que treina hipertrofia. O atleta que treina hipertrofia ganha força cada vez que a fibra cresce. O atleta de força ganha força porque ele recruta mais fibras. Se eu fizer as duas coisas, eu treino a força, recruto cada vez mais fibras, então vou hipertrofiar mais essas fibras, eu tenho um desempenho maior. Eu poderia dizer que isso é interessante para ergogenizado e natural. Mas falando especificamente em natural, seria uma boa estratégia. Como ele não vai aumentar tanto a força pela hipertrofia, o próprio auxílio do ergogênico, ele faz o treinamento de força mais. Específico de força, exatamente. Querendo dizer. Ele deixa um dia só para treinar força. Certo. Porque ele vai precisar dessa força para utilizar no treinamento de hipertrofia. Ajudar na hipertrofia. Né? Então, isso aí